Olá, querida família dos alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental do SEJ. Nesse momento, o nosso encontro se deve ao fato que eu vou fazer algumas retrospectivas, do trabalho desenvolvido pela escola nesse período de distanciamento social e também fornecer algumas informações bastante relevantes sobre a nossa atuação a partir de segunda-feira, 30/3. Antes de passar os informes, eu gostaria que fosse feita uma reflexão, um entendimento que as atividades em EAD, as não presenciais, elas estão sendo feitas para atender a um episódio, a um momento, a uma situação emergencial. Ela não vai substituir em momento nenhum um trabalho presencial na educação básica. Então, comparar, como eu gravei anteriormente para os pais de educação infantil, o trabalho desenvolvido na dinâmica da sala de aula, com o professor ali o tempo inteiro, fazendo acompanhamento e as intervenções, e fazer referência a EAD, não é possível comparar. São situações extremamente distintas. Do primeiro ao quinto ano, nós fizemos uma opção de trabalhar as 2 primeiras semanas com conteúdos de revisão. A própria sincronia de módulos da plataforma Eleva, ela tem, no decorrer do ano, momentos que são de revisão. O que nós fizemos? Nós antecipamos esses momentos para essas 2 primeiras semanas. Na primeira semana, de afastamento social, nós enviamos atividades por e-mail e solicitamos também que as crianças acessassem a plataforma Eleva, porque ela tem materiais que podem ser consultados. Na segunda semana, nós enviamos materiais também. Os professores buscaram vídeos ilustrativos no YouTube e também gravaram mensagens de sensibilização, Porque nós não podemos esquecer que, mais do que nunca nesse momento de pandemia, a formação humana, o afeto, o carinho, o respeito, eles têm que se fazer presentes, Senão a tarefa da escola, enquanto instituição, acaba se perdendo. Bem, já nessa semana nós começamos a ter um outro tipo de problema. Com o fechamento da escola por conta de um decreto municipal, muitos pais que não estavam conseguindo fazer impressão em casa, ou porque não tem equipamento, ou porque estava sentindo, ou porque mesmo até sem recursos, na primeira semana foram à escola e o material foi providenciado, A partir da segunda semana, isso não foi mais possível. Então, qual foi a orientação que o Flávio até num dos vídeos colocou e que eu vou reforçar, As crianças podem fazer as atividades que estão indo para o lar num caderno que esteja em casa inacabado, em folhas, ou, se não tiver nem a primeira opção, nem a segunda, ele pode utilizar o caderno dele mesmo, Agora, é claro que independente de ser do caderno inacabado, na folhinha, dita solta, ou no caderno, a atividade deve estar organizada. Como que as crianças podem proceder, Elas vão fazer o cabeçalho direitinho, elas vão colocar o título de que é atividade, vamos supor que seja uma atividade de língua portuguesa que comece com um texto chamado A Descoberta da Joaninha. Ela vai escrever lá o texto, A Descoberta da Joaninha, e vai fazer a leitura, pelo smartphone ou pelo computador, pelo notebook, e depois ela vai colocando as respostas, Por que é importante que as atividades sejam cumpridas? Primeiro,
né? Pela questão do reforço que tem que ser feito, né? E também depois os professores vão ver essas questões, né? Não é um trabalho feito sem volta, né? E com isso, os pais não precisam ficar preocupados de repente, causar uma desordem no caderno das crianças, que a maioria é bastante organizada, os professores são bastante metódicas, porque a coordenação já criou uma estratégia para que no retorno a gente possa fazer a marcação no caderno do que foi a atividade do período coronavírus, né, em EAD, e também aquelas que foram dos momentos presenciais, tá? Então, quanto a isso, não precisa ter nenhum tipo de angústia, tá? Essa semana agora, a partir da segunda-feira, dia 30, nós vamos começar a trabalhar gradativamente com os conteúdos novos, né? Mas como foi feita a escolha destes conteúdos? Tá? Agora eu vou até discriminar, em especial o primeiro ano e depois as turmas do segundo ao quinto ano. No primeiro ano, né, os lançamentos das chamadas famílias silábicas, eles estavam sendo feitos, né, com palavras geradoras, com textos, com poesias, com parlendas, obedecendo à ordem do alfabeto, tá? Senhores responsáveis, não se assustem, tá? Nós não vamos seguir, porque as duas letras que viriam, né, nós trabalhamos até o G, agora seria H e J, né, são letras que têm que serem trabalhadas realmente no momento presencial. O H é a chamada, né, que não tem som, mas existe toda uma dinâmica para ela ser trabalhada, e o J foneticamente ele é muito parecido com o G, né? Então essa missão fica para o professor. Tá? Então vocês vão ver, vocês que acompanham com muita propriedade o estudo das crianças, que a professora Valéria fez um tutorial representando as 3 turmas, tanto dela como da professora Janaína, fazendo o lançamento da letra L, né? Porque é uma letra que foneticamente ela é bem fácil das crianças assimilarem. Tá? Nós não vamos lançar 2 letras por semana, como nós estávamos fazendo, né, no presencial, porque o professor dá conta de fazer isso, e aí foi elaborado uma série de atividades, um passo a passo mesmo, para que vocês consigam trabalhar, pelo menos de uma forma um tanto quanto efetiva, tá? Do segundo ao quinto ano, foi já feito com a coordenação e os professores uma seleção, vamos assim dizer, daqueles conteúdos de menor dificuldade. Tá? Então, de repente, não vai estar sendo a ordem que vocês estavam acostumados, mas vai ser aquele onde é possível, com auxílio inclusive tanto de material do YouTube quanto de vídeos que estão sendo preparados pelos professores, de vocês darem uma assistência às crianças, tá? O livro volta a ser utilizado, tá? Quando vocês acessarem as atividades, lá existe um cronograma, um ordenamento, se para fazer uma questão precisa de uma consulta, se não precisa, se precisa de fazer uma leitura, se não precisa, e aí o material do Eleva volta a ser utilizado. Bom, agora vamos também, né, eu tenho acompanhado, na medida do possível, a rede social da escola, as redes sociais, e vou tentar dar um conforto, uma orientação a vocês. Primeiro item,
Quando nós encerramos as atividades daquela forma um tanto quanto desesperada na sexta-feira, sem saber se nós voltaríamos ou não, né? Daquela coisa bastante confusa para todos nós, já tinha na agenda das crianças do 1º ao 5º ano um informativo que na quinta-feira seguinte começariam os testes, né? Testes esses que os conteúdos já tinham sido todos revisados, né? Ainda foram revisados por mais 2 semanas. Então, quando nós voltarmos às atividades presenciais, os testes vão atender a este comando anterior. Não haverá nenhum acréscimo de conteúdo. Podem ficar tranquilos. E com a quantidade de atividades de revisão, com certeza as nossas crianças estão craques, tá? Então eles vão agora, nós vamos caminhando, né? Vamos avançando, como eu falei, gradativamente. Tá? O importante é que as crianças não percam o ritmo de trabalho, né? Que os conteúdos estejam sendo vistos, revistos, a leitura, a interpretação. Nós precisamos disso, que esses hábitos acadêmicos eles não sejam esquecidos, que eles não sejam suprimidos, que realmente estabeleça no lar, né, uma rotina diária para fazer as atividades, para fazer uma leitura, né, para fazer todo o movimento que a escola está enviando para casa. Ressalto também que desde a 1ª semana consta atividades lá separadas para o aluno nossa aluna que tem adaptação curricular. Tá? Então, como ela segue um currículo adaptado, todas as atividades da 1ª, da 2ª e da 3ª semana foram organizadas, tá? Com os vídeos que vocês vão receber também a partir de amanhã, né, do dia 30, vocês também vão receber os conteúdos, né, de português, matemática, história, geografia, ciência, como vocês já estavam recebendo, tá? Material do programa bilíngue, né, porque são vários, os professores fizeram os vídeos relativos às atividades da semana, o ensino religioso também, né? Então, assim, vocês vão estar com um apanhado agora muito próximo da realidade que os alunos vivenciam em sala de aula, né? Como eu bem disse no início, não é possível de ser comparado, mas nós vamos buscando estratégias para cobrir essa lacuna física, né? Essa presença física, esse trabalho. Antes que eu me esqueça, as atividades de educação física também serão encaminhadas. Bom, por agora eu vou encerrando, né, esse momento. Deixo aqui registrado, né, o carinho da coordenadora Cátia, da orientadora Cirlanda, né, que também estão incansáveis nessa articulação com os professores para que tudo dê certo. No mais, estamos à inteira disposição para responder às eventuais dúvidas que surgirem.